aí, pessoas! Tudo bem? Oi, gente, tudo bem? A gente tá aqui finalmente pra falar de 13 Reasons Why. Pois é, fazia um tempinho que a gente não vinha, né? E vocês queriam muito esse vídeo, né? Muita gente perguntou se a gente tinha assistido a série. Sim, a gente assistiu. A gente demorou um pouquinho, né? A gente é tipo o Clay pra ouvir as fitas, né? A gente é meio atrasado, né? Mas a gente viu, a gente achou muito pertinente e a gente achou que valia a pena fazer um vídeo sobre. Mas não um vídeo sobre análise técnica da série, coisas assim que normalmente a gente faz, né? A gente avalia filmes e tal. A gente queria falar sobre os temas, né, que a série trouxe pra gente e as questões que ela levantou e as grandes discussões que geraram em volta disso, né? Não tanto da parte dramática ali, da parte novelinha da série, mas sobre os conceitos e as coisas boas que ela pode trazer pra nossa sociedade. No geral, a gente gostou muito da série, a gente gostou muito do tema ser abordado, né? Até depois que eu assisti, eu pensei, nossa, como demorou, né, pra fazerem uma coisa assim como fizeram antes, né? É, uma coisa que é, tipo, ele serve pros dois mundos, assim, né? Ele é entretenimento e ao mesmo tempo ele tem alguma coisa a acrescentar pra quem tá assistindo, né? Uhum. Apesar de que, conforme a gente ia assistindo a série, da metade pro final a gente foi meio que se desgastando da história, né? É. Muita coisa acontecendo, eu acho que na metade dos whys, dos porquês, eu já tava tipo, ok, eu entendo, não que seja realmente motivo, a gente vai lá Te mata de uma vez, não, mentira. mas eu entenderia os motivos dela. E muita coisa acontecendo, coincidências, né? É, assim, ó, a história tava muito legal e tal, aquela coisa de pegar pequenos acontecimentos e tornar eles grandes. Pra ela tinha uma importância que talvez fosse maior do que é pra maioria das pessoas. Que foi um assunto que eles trataram na série, né? Tipo, cada pessoa recebe as coisas que acontecem com ela de uma maneira diferente, né? Então tu pode ofender alguém e aquela pessoa vai ficar tipo, tá, ok, não me importo, né? Tu pode ofender outra pessoa e aquela pessoa fica tipo, meu Deus, eu preciso gravar uma fita! Na verdade, a gente, mesmo conhecendo algumas pessoas, a gente não sabe do histórico completo, né? A gente não sabe como é que ela vai reagir. E isso foi muito bem abordado na série, porque assim como aconteceram coisas horríveis, como estupro, aconteceram coisas pequenas, como uma amizade se romper, né? Se afastar. Se romper porque, gostava de um gurizinho lá e o gurizinho separou as duas. E mostra que coisinhas pequenas são muito grandes, às vezes tem o mesmo peso, né? Às vezes tem o mesmo peso, da pessoa. A série, ela foi bem feita, eu achei ela muito bem feitinha, assim, uma história bem contada, eu gostei da narrativa, eu gostei do jeito que eles contaram, apesar de eu achar que ela se prolongou demais. Eu acho que poderia ter sido 8 razões do porquê, 5 razões do porquê, podia ter sido menos, tá ligado? Ou faz mais de uma razão no mesmo episódio, assim, sabe? Se prolongou demais, alguns episódios não tinham recheio suficiente, sabe, pra se manter interessantes. Na moral, assim, tem muita coisa que aconteceu que, né, a gente vai falar abertamente aqui, tá, gente? Então vai ter alguns spoilers aí e tal. A Hannah morre, tá? Só pra avisar vocês que a Hannah morre. Mas, tipo, que nem aquele lance do carro lá, que o amigo do Clay morre e tal, que dá problema com a placa lá de sinalização. Por que ela tem que estar no meio daquilo lá, tá ligado? Aquela história foi muito avulsa, cara. Muito coincidência, muita coincidência. Todas as coisas ruins daquela cidade tem que acontecer com aquela mina, tá ligado? Aquela guria ali é o, tipo, para-raio das coisas ruins. Cai tudo nela. Ai, estupro. Ai, perde as amigas. Ai, foto de calcinha. Morte no teu lombo também. Quê? Morte no lombo. Morte no lombo. Porque ela ficou com aquela culpa, né? De que ela tinha distraído a pessoa que tava dirigindo, quebrou a placa. Durante a série, principalmente nos primeiros episódios, quando ela sofre bullying na escola por causa da falta de calcinha, eu me perguntei por que ela não saiu da escola, né? Porque se é um grande problema, se tá todo mundo usando a cara da guria, sai. Só que daí eu fui pesquisar e vi vídeos sobre. Nos Estados Unidos é muito diferente daqui do Brasil. Na América do Norte, na verdade, que aqui tem muitas escolas no mesmo bairro, né? Se tu quiser, tu pode mudar, dependendo, né, da cidade, mas as grandes cidades têm isso. E lá não. Lá se concentra os alunos manhã e tarde, e ou tu muda de cidade, digamos, né, ou tu fica ali. E ela realmente ficou ali, então ela acabou não fugindo dos problemas, né, porque... Sim, mas mesmo assim, mesmo que ela tivesse ficado ali, eu acho que ela teria como enfrentar de maneira melhor, assim. Lógico, a gente sempre pensa isso, né, a situação não foi comigo, né. Eu tenho tendência a ver, tá, ela podia ter feito de outra maneira. De repente não podia, né, de repente era a maneira que ela ia lidar com aquilo. Com relação à série ainda em si, eu gostei muito de uma coisa, que foram as atuações dos dois principais. Do Clay e da Hannah Montana. A Hannah foi brilhante, assim, a transição dela de uma guria super espontânea, despojada, brincalhona, pra uma pessoa introspectiva, fechada e que não consegue se expressar com naturalidade. Foi bem impressionante, assim, a trajetória dela, assim, e ver o quanto cada coisinha daquilo lá afetava ela, né? Até no final ela fala, né, tal e tal pessoa quebraram o meu espírito, tal e tal pessoa quebraram o meu corpo, tal e tal pessoa quebraram minha autoestima. E minha grande reclamação com relação à série é o final. Gente, fecha a história.
Não precisa fazer um negócio em aberto, tá ligado? Fecha ali, ó. Ah, os pais dela agora vão fazer isso aqui. Não, vamos lá assistir, vamos ouvir. Vamos ouvir as fitas agora, acabou o episódio. Se eles querem continuar com a série, é muito importante que continue. Tem muitos enredos ali no meio, né? Outros personagens pra abordar. E fecha a Hannah e deixa o resto pra próxima temporada, sabe? O meu principal problema, assim, técnico com a série, com a temporada da série, é que eles não fecharam o arco da Hannah, entendeu? Eles querem fazer o 13 Reasons Why parte 2, sei lá, tá ligado? Isso aí não me serve, porque já apresentaram já as razões dela. Concordo que seria legal explorar ali a história deles, saber como é que o que aconteceu com cada um deles depois, né? Mas eu acho que devia ter sido resolvido isso no último episódio, né, gente? Pô, mostra o que aconteceu com cada um deles ali, né? Não fica enrolando por uma outra temporada. Dito isso, a gente realmente gostou muito da série, apesar de problemas técnicos, né? Que coisinhas que a gente não concorda. Mas Não quer dizer que vocês não têm que gostar, porque a gente não gosta. Mas a gente adorou que abordou esse assunto, né? Que trouxe à tona. A gente gostou da série porque ela trouxe assuntos que são importantes pra gente discutir e estão sendo discutidos na internet, fora da internet. Talvez agora o rebolhuço em volta esteja menor do que quando ela saiu e tal, mas eu acho que ainda são assuntos importantes da gente conversar a respeito, né? É muito importante, assim, que a gente lembre que a gente não tá no lugar dessas pessoas, a gente não... Viveu a vida dela. A gente não viveu a vida dela, a gente não tem o histórico dela, então a gente não sabe como é que ela vai reagir a determinada coisa, né? Então a gente tem que ter empatia, né? Todo mundo tem que ter empatia pelo outro. Não importa, tudo bem que eu não gosto do jeito de tal colega meu, mas eu não vou tratar ele com desrespeito porque ele tem seus motivos, né? E a série fez isso muito bem, né? Porque a Hannah não era a coitadinha. Ela fez muito bem de mostrar que as coisas são ruins. Sim. e que não acontecia tudo só com a Hannah, né? Todo mundo tinha seus problemas. Todo mundo tinha seus problemas. O Justin era daquele jeito por determinado motivo. E... passava perrengues em casa, com a família, com isso, com aquilo. Não justifica nada, né? Não justifica... Uma atitude ruim não justifica outra atitude ruim. Mas dá um contexto, né? Faz a gente entender mais por que os personagens têm essas carências, assim, né? Que fazem eles terem atitudes que talvez não sejam tão boas para outras pessoas. Sim, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro, né? Pra pensar, eu não gostaria de ser tratada assim. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem que agir como se a gente fosse nosso melhor amigo, né? Pensar, eu gostaria de ter um melhor amigo assim, então eu quero ser assim, né? E também lembrar que se a pessoa tá mais introspectiva, se ela tá passando por um momento ruim, a gente tem que oferecer apoio, né? Porque... uma coisa que eu acho legal, assim, que a série mostrou e tal, é que, lógico, eles são adolescentes, né? Isso acontece muito com jovens, talvez mais nos jovens dos Estados Unidos, porque eu sinceramente não lembro tanto disso na escola, mas talvez seja porque eu era adolescente na época e não reparava nessas coisinhas, né? Mas mostra como as pessoas são malvadinhas ali sem perceber, né? Até percebendo às vezes, mas não tendo ciência do quanto aquilo pode fazer mal pra uma pessoa, né? E lógico, são adolescentes, né? As pessoas estão aprendendo ainda. Você que é adolescente está assistindo isso, ou você que é adolescente está na escola, já foi malvadinho com alguém, ou já sofreu com comentários cruéis de outra pessoa, sabe? Acontece, passa pela vida de todo mundo, assim como teve na vida da Hannah, né? Cara, é bem complicado, assim, porque eu lembro na época da escola que muita gente brincava e tal, assim, né? E eu lembro que na minha escola lá, tinha uma guria que tinha fama de ser putinha, assim, né? Que nem a Hannah no filme. Pô, cara, eu lembro que eu ficava assim, tá, beleza, a mina é putinha ali, é isso, né? E essa era a minha visão, assim, tá ligado? Porque todo mundo falava, né? A mina é uma putinha mesmo, sabe? Eu acreditava que ela era uma putinha ali. Pô, tu para pra pensar, né? Talvez nem era, tá ligado? Alguém inventou uma coisa dela porque acharam uma foto dela de sutiã, sei lá, no carnaval, daí liberaram na internet, todo mundo disse, olha ali a fulaninha, é fácil, hein, essa é fácil. E não era nada disso, né? É interessante ver por esse lado, assim, né, que é coisas que a gente não percebe, né? Então é importante a gente observar ao nosso redor e ver o quanto isso tá afetando certas pessoas, né? E além da questão do bullying, né, que já foi abordado na série, ele abordou muito bem também a questão do preconceito. Porque, afinal, a gente tinha uma personagem lésbica. E os pais dela eram um casal homossexual, né? Sim, mas o problema em si não foi ela sofrer bullying por ser lésbica. Pensa o que isso pode ocasionar se a pessoa não se aceitar, né? E as pessoas ao redor dela não aceitarem ela também. Porque não afetou só ela, não afetou os pais dela, que ela tinha medo, né, que afetasse. Afetou uma pessoa que não tinha nada a ver, afinal ela inventou mentiras pra tirar o peso das costas, né? Pra tirar a atenção do problema. Que não é um problema, né? Mas que ela lidava como se fosse. Pegaram as fotinhas lá dela beijando a Hannah, né? E espalharam na internet lá. Olha aqui, pessoal, as lésbicas!
Daí a Hannah ficou com mais fama de putinha ainda, coitada da Hannah. Mas assim, né, eu achei legal isso aí que a série fez de abordar esse assunto e mostrar assim, olha, isso é um problema pra quem sofre o preconceito, pra quem tem essa discriminação na sociedade, que tem dificuldades pra conviver com outras pessoas porque outras pessoas não aceitam esse tipo de conduta. Mas eu gostei porque ele mostrou o outro lado, né? Mostrou assim o quanto aquele preconceito prejudica até quem não tem nada a ver com aquele preconceito, prejudica a sociedade no geral, então, né? A Hannah, por exemplo, ela não era homossexual, não era lésbica nem nada. Mas assim, o preconceito que a guria sofria, que os pais dela sofriam, caíram no colo da Hannah. Vê assim que o preconceito só gera coisas ruins, só gera problemas pro geral e não uma solução. Sobre o preconceito, assim, eu acho muito engraçado, porque tu não é obrigada a ficar com outro cara se tu não quiser, tu não é obrigado uma menina a ficar com outra menina se ela não quiser. Estamos falando especificamente de preconceito com relação à opção sexual, tá, gente? Existem diversos tipos de preconceito. Sim. Mas mesmo assim, mesmo tu não sendo obrigado, tu escolhendo a outra pessoa que faz, tipo, cada um faz o que quer, né? Não... Olha... assim, dadas as devidas proporções, né? Eu não vou matar alguém porque eu quero, né? Não, cada um fica com quem quiser, se a outra pessoa quiser ficar com ela também, né? Outro assunto que foi muito bem abordado também é a questão das pessoas não se comunicarem direito, né? As pessoas não saberem se comunicar, não saberem ouvir. E a Hannah foi muito prejudicada por isso também, né? Afinal, ela tava sofrendo tudo que ela tava sofrendo. Ela foi prejudicada por dois problemas de comunicação. Um de não saber se comunicar e outro de... Na verdade, ela sabia, né? Depois, no final, que ela não conseguia mais. Sim. E outro de que as pessoas não souberam captar o que ela tava tentando passar, né? Que ela não queria deixar explícito aquilo. E as pessoas não souberam como não conseguiram ajudar ela, né? Mas não é uma falha, assim, né? É só uma coisa que talvez a gente tenha que reforçar mais, assim, né? Ter mais atenção às pessoas ao nosso redor. Sim, afinal, os pais dela mesmo poderiam ter reparado que ela tava diferente do início da série pro final. Eles não devem ter assistido. E ela chegava em casa e eles estavam discutindo sobre os próprios problemas e esqueceram que tinha uma filha ali que poderia ter seus próprios problemas também. Que tava na adolescência, né? Uma época que normalmente dá muito problema na cabeça da pessoa, porque a pessoa pensa tudo é super importante. Ai, meu Deus, como eu sou importante. Não, e tudo é um grande problema também, né? E afinal ela tava numa escola nova, eles podiam sentar e perguntar. Coisa que a mãe do Clay fez e tava meio paranoica até, né? De querer saber como é que o filho tá. Mas tinha atenção pro filho dela, né? Ela tava dando ali atenção, ela tava vendo ali que o filho dela tava diferente. Mesma coisa aconteceu com o conselheiro da escola, né? Ela já tava super acabada, afinal já era o 13º motivo dela, o 13º porquê. E ela foi conversar com ele, ela falou que ocorreu um abuso, mas ela não se expressou direito, ela já tava de saco cheio, ela não falou quem foi, ela podia ter falado quem foi. E ele também não deu importância pra situação, né? Eu acho que esses são dois pontos que a gente tem que pensar em cima, assim, e discutir a respeito. Ela não soube se comunicar. Se a pessoa tem um problema, ela tem que não tentar, mas se expressar com clareza, sabe, gente? Tipo, pô, tu tem um problema sério, assim, ó, tem um problema que é muito sério pra ti. Pode não ser tão sério para outras pessoas, mas pra ti é sério. Tá te corroendo aquilo. Chega em alguém da tua confiança, vai nos teus pais, vai num conselheiro, mas fala. Não faz joguinho, não fica remoendo aquilo, esperando que as pessoas vão descobrir o que tu tá sentindo, que isso não vai acontecer. Ninguém vai descobrir o que tu tá sentindo se tu não falar. Então tu tem que ser claro, se tu tem algum problema, tu tem que buscar alguém pra te ajudar e ser claro com aquela pessoa. A mesma coisa se tu vê que alguém tá passando por algum problema, se ela começou a citar e não quer falar o resto, tu tem que dar um jeito de averiguar o que tá acontecendo. Independente se tu é um amigo, independente se tu é um conselheiro da escola, se tu é um psicólogo ou um psiquiatra que a pessoa vai procurar. Se tem alguma coisa de errado, tu tem que descobrir pra ajudar aquela pessoa. Muita gente vai dizer assim, eu não tenho responsabilidade sobre a vida da outra pessoa. Eu não concordo. Eu acho que todos nós temos responsabilidade sobre a vida de um nosso semelhante. A gente tem que tentar ajudar, sempre. Talvez nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre a gente vai estar preparado pra isso, mas a gente tem que estar ali oferecendo apoio, pelo menos, entendeu? Eu acho que o mundo já é tão cruel, tanta desigualdade financeira, países que têm guerra e países que não têm guerra, que a gente tem que se cuidar, né? A gente tem que fazer o que pode pra ajudar as pessoas a continuar vivendo nesse mundo que vai ter problema. O mundo é um lugar horrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa, gente. Então assim, vamos aprender a curtir as coisas boas e aprender a superar as coisas ruins.
E lógico, buscar ajuda quando a gente precisar, né? Desculpa o tamanho de vídeo, já tá ficando longo, né? Mas tá, olha só. A última coisa que eu quero falar, tá, gente? Se cuidem. Se protejam. Uma coisa que a Hannah não fez na série. Pô, ela foi lá abusada sexualmente por um cara lá, né? Só que ela já tinha visto aquele mesmo cara abusar sexualmente da amiga dela. Na moral. Não entra na casa deles! Não entra. Primeira dica, Hannah. Não entre na casa de um estuprador, de noite, fica pelada e entra na piscina dele. Não faça isso, né? Eu sei assim, muita gente vai dizer, Ricardo, mas ela não tem culpa. Claro que ela não tem culpa. Nada justifica um estupro. Nada justifica a pessoa tentar fazer esse tipo de ação contra outra pessoa. Mas assim, o mundo não é perfeito, gente. Nem todo mundo é correto, né? Então, tu não sabe como é que a outra pessoa vai reagir, ainda mais se ela já tem um histórico. Mesma coisa o Justin, ela mal conhecia o cara, foi descer de escorregador de noite, com um vestido de calcinha aparecendo. E deixou ele bater foto. Deixou ele bater foto. Tipo, ela... Tudo bem, ela confiava nele, mas ela mal conhecia, ela não sabia o que ele ia fazer com aquilo. A única coisa que justifica essas atitudes dela pra mim é assim, ela é adolescente, ela não sabe das coisas e tal, aquela coisa toda. Mas se protejam, gente, o mundo não é perfeito, a gente sabe que ninguém tem o direito de fazer isso, ninguém tem o direito de compartilhar fotos íntimas das outras pessoas, ninguém tem o direito de estuprar alguém. Mas assim, se protejam, o mundo não é perfeito, a gente sabe que tem os caras que são malucos, a gente sabe que tem as pessoas que não estão nem aí pra essas coisas, então tem que te cuidar, cara, tem que cuidar onde tu anda, tem que cuidar das pessoas que tu anda, tem que cuidar das coisas que tu fala, tem que ser atento. Tem que curtir tudo, mas tem que ser atento, tá? Então assim vocês vão conseguir curtir melhor sem passar por grandes apertos, que nem a Hannah passou. Uma coisa que é bem legal de ver, se vocês estão acompanhando a Netflix, tem uma série espanhola da Netflix, a original da Netflix lá da Espanha, que se chama Merli, que trata de assuntos muito parecidos e também dentro do contexto de escola, né? Com adolescentes e tal, aquela coisa toda. E trata sobre diversos assuntos parecidos. O legal é que o professor, que dá aula para os alunos ali, que intitula a série, o Merli, ele apresenta um filósofo a cada episódio e apresenta um pensamento daquele filósofo. Então todo episódio se desenvolve em cima do pensamento do filósofo. É massa porque faz a gente refletir assim, em cima das nossas atitudes. Só que a série é muito mais leve do que 13 Reasons Why, porque ela é mais comédia, assim, né? Então eu recomendo vocês assistirem, é muito legal. Deem uma chance aí, tem episódios muito bacanas. Assistam, é uma série bem divertida, bem leve. Acho que bem mais leve que o 13 Reasons Why, principalmente pra quem já tá mal por alguma coisa, talvez seja mais aconselhável assistir essa série. Mas é isso, gente. A gente espera que nós tenhamos sido claros sobre o nosso pensamento envolvendo todo o assunto, né, que a série aborda. Comentem pra nós o que vocês acharam da série, o que vocês acham que as pessoas têm que começar a pensar a partir disso, né? Afinal, ela abordou muitos assuntos que têm que ser tratados. E se vocês já tiveram algum problema, falem pra nós aí, podem entrar em contato com a gente pelo nosso Twitter, que a gente sempre procura responder todo mundo, né? Então, qualquer coisa que vocês tiverem que queiram nos contar, avisem. A gente tá aqui, caso vocês precisem, a gente... Pra dar um abraço em vocês! Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, né? Desculpa o vídeo mais sério, tá, gente? Mas é que esse tipo de conteúdo tem que ser um pouco mais sério. Fiquem bem. Se vocês tiverem outras séries, né, outros filmes que abordam esses assuntos também, quiserem indicar pra nós aqui embaixo, a gente aceita sugestões. Muito obrigada por nos assistir até agora. Beijo. Tchau!